A paz do Senhor, meus irmãos. Nessa tarde, eu quero ler com os irmãos um texto que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 8 e 9. Isaías, capítulo 6, versículo 8 e 9, que diz assim: E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize ao meu povo: Ouvi de fato e não entendeis, e vede em verdades, mas não percebeis. A Bíblia está falando de um povo completamente distraído concernente às coisas de Deus. Deus disse que na verdade eles até ouvia. Mas vamos entrar na história um pouco do profeta Isaías. A Bíblia mostra que o profeta Isaías era da família real, da linhagem do rei Uzias, sobrinho do rei Uzias, era da família real. O profeta Isaías usufruía das benécias do palácio. O profeta Isaías gozava de tudo que o palácio real oferecia. Mas Deus já o havia chamado como profeta. Tanto se você olhar no início do capítulo, no capítulo 5, Deus tem usado, ele profetiza algumas vezes. Mas talvez o conforto do profeta Isaías no palácio fosse talvez um grande empecilho para uma entrega total, um desprendimento total para o reino de Deus, para a complexidade de ser um profeta de Deus. Pois os profetas de Deus não tinham vidas fáceis. Profeta de Deus normalmente eram vidas sofridas. Ou seja, as pessoas queriam receber muita gente, menos um profeta. Porque certamente toda vida que um profeta chegava na sua casa, era como que Deus chegasse, na grande maioria das vezes era para repreensão. Salve-se no caso de Jesser, porque escolhera entre os seus um profeta, ou um rei. Então, enquanto o rei Uzias era vivo, foi uma coisa. Deus precisou tirar o rei Uzias, o tio do profeta Isaías, e teve um encontro real e pessoal. Eu digo que todos nós, um dia na nossa vida, na nossa carreira, temos um dia o dia do encontro real com Cristo, que aquele dia marca a sua vida para sempre. Jamais você esquecerá. E certo é que naqueles dias Deus teve esse encontro com o profeta Isaías. Aí você vê o que é que ele diz. Ele diz que, vamos ver o que é que ele disse. Quando ele viu o Senhor, quando ele viu os céus abertos, capítulo 6, versículo 5, ele diz: E então disse eu: Ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nesse encontro pessoal, ele percebe a sua miserabilidade e a diferença que há entre o seu Criador e a criatura. Mas ele disse que enquanto estava pensando isso em seu coração, falando isso consigo, um anjo do Senhor, um dos serafins, foi lá no altar, pegou uma brasa viva com Atanás. Atanás eu conhecia muito lá no sertão paraibano. É como se fosse um alicate grande de ferro, em que as pessoas que trabalham com ferro pegam aquelas peças de ferro no fogo e traz para bater. Os ferreiros, numa linguagem mais comum. E disse que pegou uma brasa e tocou na sua língua e disse: Purificado estão o seu pecado e queimado a sua iniquidade. Aí ele agora já não tinha mais nenhum empecilho. Depois disso, o profeta Isaías, ouviu aquela voz: A quem enviarei? A quem há de ir por nós?
E agora, depois de todos os empecilhos ser tirado, que seria o seu pecado, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor mandou que ele fosse, e olha, e depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E então ele disse, vai e diz ao meu povo, e diz a este povo, ouvi de fato e não entendeis. Como nós estamos percebendo, nos dias atuais também nós estamos mergulhados no meio desse burburinho de tanta meninice na igreja do Senhor. Quem edifica o crente não é sapatear, não é pular, não é fazer isso. O único alimento da alma do crente é a palavra de Deus. É como disse o profeta Isaías, como Deus disse, ordena ao profeta Isaías. Hoje muitos têm lido a palavra de Deus, mas têm desvirtuado a palavra de Deus. Têm deturpado os ensinamentos do Senhor. E têm feito cultos místicos, como que isso se agradasse a Deus. Cultos ecumênicos, culto para Deus e para o diabo. Um culto ecumênico é no mesmo culto, tem uma parte para Deus e uma parte para o diabo. Deus não aceita isso. E ele disse ao profeta Isaías, de fato eles ouvem, mas não percebem. Não estão percebendo a palavra de Deus. A palavra de Deus está até lá. Estão até lendo, mas não está. Como é difícil, irmão, a vida do profeta. Pregar a palavra de Deus, eu vou continuar reafirmando, ratificando mais uma vez. O lugar mais difícil de pregar a palavra de Deus hoje está sendo dentro da igreja do Senhor Jesus. Porque muitos líderes, muitas lideranças, pastores, bispos, não sei mais o que, se acham dono da palavra de Deus, se acham dono da igreja. E diz, essa palavra só eu posso pregar, tal palavra só eu posso pregar, só o líder pode pregar. Isso é uma blasfêmia. Não existe Deus dentro da igreja, o nosso Deus está nos céus. A palavra do Senhor, ela é toda para edificação. Isso aqui é a doutrina, só o pastor pode falar. Isso é meninice e falta de conhecimento da palavra de Deus. Jesus nos chamou para pregar a palavra de Deus e para dizer para as pessoas que ainda existe esperança. Chamou para dizer que é a palavra de Deus que edifica. Mas são poucos os profetas, são poucos Isaías, que depois de purificado, depois de capacitado, depois de amassado, depois de pronto, se prontificam voluntariamente dizendo, Senhor, eis-me aqui. Tem muitos querendo apenas o título, mas não querem carregar o peso da obra. Tem muitos querendo apenas ser servido, mas a função do pastor é servir a igreja e não ser servido pela igreja. E esta ordem foi totalmente invertida no meio evangélico. Foi totalmente invertida. Aquele que deveria ser servido, ou melhor, servir ao povo, tem se centrado num trono como rei e a igreja do Senhor como súditos para servir na bandeja desde do café da manhã ao jantar. E isso tem entristecido o Espírito Santo do Senhor, porque Jesus te chamou para ser servo. Jesus disse que aquele que queira ser o Senhor, que queira ser o maior, que seja o servo de todo. O pastor tem a obrigação de servir a igreja, de curar as feridas, de ver as suas necessidades, de visitá-las aonde quer que elas estejam, dividir o seu pão, a sua amizade, o seu carinho, de ter cumplicidade com a igreja, viver o que a igreja está vivendo, ter tudo em comum. Mas está faltando esses profetas como Isaías. Deus talvez esteja falando com você hoje. Seja um Isaías da vida. Diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando o Senhor envia, mas não envia você com o objetivo de agradar a liderança tal ou a liderança tal.
Quando Deus chama um profeta, que Deus envia um profeta, observe que lá em João 15, o versículo 16, está escrito: não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus te nomeou, te designou. Por isso que a palavra designo, descubra o seu designo. Jesus te designou para uma das mais nobres missões: levar o pão às almas que estão famintas. Faça isso. Se desprenda de si mesmo. E com certeza, não existe satisfação maior do que quando você satisfaz ou sacia a fome de alguém. Boa tarde.